Maldita Alejandra, uma metamorfose com Alejandra Pizarnik, da argentina Ana Michel, que é uma ilustradora. É um diário ilustrado em que a autora vai descrever dia a dia o seu processo de lidar com sofrimento mental e, paralelamente a isso, leituras obsessivas que ela faz da obra de Alejandra e leituras de obras sobre Alejandra. Inclusive, essa obra tem uma bibliografia de obras consultadas, as obras da Alejandra e sobre a Alejandra. O livro é dividido em 3 partes. Primeira parte, Larvas, vai lidar com esse processo mais intenso do sofrimento mental, em que a autora ainda não está sob tratamento metódico psiquiátrico e ela sofreu uma ruptura amorosa recente, uma separação, e essa ruptura ela não é a causa do sofrimento mental, mas ela é a gota d'água. Ela vai desencadear um processo intenso aí de agorafobia, né, medo de sair de casa, ansiedade, depressão, angústia e síndrome do pânico. E vai desencadear todo um processo de revisão do passado dessa autora, de feridas abertas e não tratadas, não lidadas, dessa autora, não só com relação a esse relacionamento, mas com relação principalmente ao luto pelo falecimento da mãe dela. E nessa parte Larvas, a autora vai descrever o cotidiano, vai descrever em muitos detalhes momentos ou passagens desse sofrimento, como ele acontece na prática, e a dificuldade de se fazer entender, de se compreender e de ser aceito, e de se ver, né, de uma forma generosa, né, como ela se vê de uma forma muito sofrida. E ela vai relatar, paralelamente disso, leituras que ela faz, né, como eu disse, da Alejandra, que vão espelhar, talvez, esse processo de sofrimento. E ela vai encontrar na Alejandra mais uma maldita, né, uma pessoa que sofreu, que passou por um processo pesado. Os diários da Alejandra são uma coisa assim, né, você não pode ler quando você tá mal, porque eles te deixam mal, é bem pesado. E aí a segunda parte, Crisálida, é a parte que vai começar depois que a autora passa a frequentar um médico psiquiátrico e psiquiatra e fazer um tratamento. Então é esse processo aí de cura, né, ou de aprender a lidar com esse sofrimento, né, não sei se pode chamar, quando a gente fala cura, né, assim, do sofrimento mental, mas uma nova forma de lidar com ele, de controlá-lo, talvez, de entendê-lo, de se entender, né, de aceitar, enfim, e de lidar com esse luto. Então, a Crisálida é esse processo, e nessa segunda parte, a Alejandra, ela vai começar a tomar forma no livro, ela vira um fantasma, vira uma espécie de duplo, né, vira uma companheira de casa, né, a autora descreve como se a Alejandra estivesse ali, sentada na mesa do café, fumando, lendo, fazendo olhares meio irônicos para o que está acontecendo ali, para a autora, enfim. Até um trecho aqui, ser 2 ou mais, uma presente e a outra maldita, ou todas as malditas, né? Essa que a autora está trabalhando também, essa questão do duplo e de se ver espelhada em muitas das questões enfrentadas pela Alejandra, e também nos poemas da Alejandra tem esse debate ou essa exploração do duplo, né? Essa questão de ser muitas meninas, o súbito debandar-se de todas as meninas que fui, né? Acho que esse é um verso da Alejandra, enfim. Esse tema do duplo que é um tema desse livro, é um tema da poesia da Alejandra, é também um tema presente na arte, né? De usar a arte como uma forma de expansão da própria vida. E isso a Ana tenta fazer isso aqui também, né? De usar a arte como uma forma de expansão para se curar, né? Para lidar com o sofrimento mental de uma outra forma. Essa questão de ser o outro, a possibilidade de se colocar no lugar do outro e assumir um ponto de vista radicalmente diferente e às vezes até oposto ao seu, como isso é um processo de expansão do humano e de cura também. E aí a terceira parte do livro é a parte Suave Inseto com Asas. Eu achei lindo o nome dessa parte, que é a parte realmente em que a autora vai se descolar da Alejandra, né, vai voar, né, a autora é esse inseto que vai voar. A autora se representa como larva no início do livro, né, essa visão negativa, e ela é que está sofrendo esse processo de larva, crisálida e suave inseto com asas. Eu achei que a proposta do livro é
é interessante, eu gosto muito dessas propostas. Tá bem na moda, né? Livros de memórias que ao mesmo tempo encaixam crítica literária, história literária, leituras de um autor, enfim. E eu gosto dessa proposta, é o que eu gostei dessa proposta aqui. Gosto das ilustrações também, que são baseadas em fotos conhecidas da Alejandra e uma imaginação tanto surreal aí da autora. Ela também vai acrescentar aqui ilustrações baseadas em fotos de escritores que formam esse panteão da Pizarnik, que formam o panteão dela também, Anna Muschel. Então, a escrita, como eu disse, foi baseada na leitura dos diários, das cartas e da biografia e de textos sobre a Pizarnik. E esses são os pontos que eu achei positivos. Os pontos negativos são que eu acho que, especialmente na segunda e terceira partes, os trechos sobre a Alejandra Pizarnik, eles ficam muito didáticos. E eles meio que se descolam dos textos sobre o dia a dia da Ana, né? Era para uma coisa, talvez, se integrar de forma mais fluida. Eles se descolam, ficam didáticos, então fica assim, um bloco de texto sobre o cotidiano e um bloco de texto bem frio, assim, sobre a Pizarnik, passou por isso, quase como um texto de não ficção biográfico, que tem um certo sentido, porque ela pode partir do pressuposto que o leitor dessa obra não necessariamente sabe qualquer coisa sobre Pizarnik ou leu, então ela quer dar esse contexto. Mas eu acho que enfraquece a obra. Eu acho que teria sido um texto mais idiosincrático, mais pessoal, menos com um texto com menos preocupação de ensinar algo para o leitor ou de se explicar, teria sido mais interessante. É uma coisa que na primeira parte do livro é mais forte. Eu acho que talvez também são reproduzidos alguns clichês sobre a Alejandra, né? Essa questão da maldita, enfim. Não sei, talvez um pouco de clichê também, né? E faltam essas ressonâncias mais fortes, assim, mais integradas entre o diário em si, da vida da Ana, e essa presença da Pizarnik, que não é só um fantasma, mas poderia estar integrada no texto, assim. Não sei se eu tô viajando, cobrando demais, porque afinal é um diário, né, gente? Um diário de um processo difícil, né? Como é que faz uma crítica disso? Não tem, é algo pessoal, não tem como ser diferente do que foi ou do que é. Então talvez isso que eu falei não faz nenhum sentido. O ponto alto desse livro pra mim é um trecho, acho que ainda na primeira parte, em que a Ana vai mencionar a questão da mãe, do luto pela mãe, que ela vai escrever no diário de 12 de fevereiro, página 41, uma carta pra mãe. E aí eu até arrepio só de olhar aqui. E aí encontrar ressonância na relação da Alejandra com a mãe, que era uma relação difícil, né? Não é a mesma situação da Ana com a mãe, né? Enfim, mas essa questão da ausência da mãe por motivos diferentes, né? No caso da Ana, a ausência da mãe porque faleceu, e no caso da Alejandra, a ausência da figura materna, né? Daquela figura que não te coloca medo, né? Que você vai quando você precisa, ao invés do contrário, de fugir dela, né? E esse questionamento, né? Que significa mãe? Eu me pergunto a Alejandra. E o que significa se sentir órfã, né? E o que significa, talvez, se sentir órfã de uma mãe que não morreu, né? Não, eu achei essa parte muito, muito forte. Pelo que eu vi das críticas desse livro, algumas pessoas acham que a escrita em si da autora não era legal, sei lá o que eles esperavam, mas é um diário, né, gente? É um diário de uma situação pesada. Então, eu não sei o que dá pra esperar. Mesmo as críticas que eu fiz aqui, já tô começando a achar que meio injustas. Mas, eu vou virar a câmera pra mostrar por dentro as ilustrações, pra vocês terem uma ideia do estilo, assim. E depois eu vou mostrar o livro que eu comecei a reler por causa disso aqui, né? Que é a coletânea de cartas. Então, vou virar a câmera aqui. Tá aqui o livro, eu acho linda essa capa, né? Essa imagem dela é bem conhecida, né? Não sei se eu passo as páginas de forma muito detalhada, como eu geralmente faço com os livros de arte, não. Mas, vou passando aqui, para vocês terem uma ideia. Eu acho lindo esse livro, as imagens. E também, como eu falei, a ideia, né, de se debater com uma autora e fazer com que esse debate, né, digamos assim, esteja misturado, costurado à sua vida, né, naquele momento.
Bom, é isso. Eu acho que, sei lá, se você se interessa por esse tema da saúde mental, sofrimento mental, de diários, ou da vida da Pizzar, né? Que eu simplesmente gosto de livro ilustrado e gostou das ilustrações, eu indico. E aí entrei nesse buraco negro Alejandra Pizarnik, então, e aí peguei essa coletânea de cartas da Alejandra, que foi coletada pelas professoras Yvonne Bordelois, não sei se é assim que pronuncia, e Cristina Pinha. Essa minha edição é de 2014, foi quando eu li também, tá? E, inclusive, acho que tem no blog, escrevi no blog na época sobre isso. Não sei se tem vídeo aqui, mas no blog com certeza eu escrevi. E tá sendo interessante de reler. Bom, as cartas são organizadas por nome de destinatário, ordem alfabética de nome de destinatário. Diferente da organização, por exemplo, das cartas da Catherine, que eu comentei aqui, que é simplesmente a ordem cronológica, enfim, aqui é organizado por destinatário. E essa é uma edição revista atualizada. Elas mencionam aqui, as organizadoras, que 16 anos a edição de 16 anos atrás tinha menos cartas do que aqui. Aqui elas acrescentaram algumas cartas que elas cuja importância elas viam do ponto de vista estético, né? Para quem se interessa pela escrita da Pizarnik, talvez essas cartas deem um contexto. Também a materialidade das cartas, elas tiveram o interesse de acrescentar aqui, ó. Talvez eu vire a câmera aqui também para mostrar algumas das cartas, como fala, da imagem das cartas, tem uma outra palavra para isso que eu tô esquecendo. E eles acrescentaram cartas aqui, escritas assim, que nunca foram enviadas, aí que tá a questão. Cartas não enviadas, mas encontradas no espólio, e escritas assim, pouco tempo antes do suicídio da Alejandra, tá? Que pode resultar perturbador. Elas colocam isso numa nota editorial que elas chamam de advertência, né? Que elas vão explicar ali esse processo do que elas estão dando importância ao selecionar essas cartas, enfim. E na primeira vez que eu li, eu não pensei em nada com relação a isso. Mas cartas da Alejandra? Beleza, vamos ler. E aí hoje, principalmente depois de ler as cartas da Catherine, que eu fiquei com essa coisa na cabeça, que é o fato de que a Catherine não tinha autorizado a publicação nos papéis privados dela. Tinha inclusive falado pro marido, olha, destrói o máximo de coisas que puder, e ele fez o contrário, né? Eu comentei isso no vlog. E nesse caso aqui, de cartas que sequer foram enviadas e agora estão publicadas, né? E eu tô pensando sobre a questão moral disso, assim. Isso pra mim é tão complicado, porque a autora não demonstrou vontade de tornar públicas essas cartas quando ela sequer as enviou, né? Por outro lado, a autora é uma figura pública, né? A Catherine é uma figura pública, a Pizarnik é uma figura pública, então há o interesse do público de conhecê-la, né? Então, eu acho que dá pra argumentar aí que tem um interesse do leitor de ter dessa informação, né? Dessas cartas. Mas, pra mim, isso é moralmente problemático, no sentido de que há um problema moral não solucionado. Aí não sei se dá para solucionar, né, esse conflito entre valores diferentes, né. De um lado a gente tem a vontade da Catherine, a vontade da Pizarnik, que a gente depreende por meio dos papéis privados, né. A Catherine expressamente falou para o marido, olha, destrói a maior parte desses meus papéis. E a Pizarnik sequer enviou essas cartas. E, de outro lado, tem meu interesse como leitora de saber mais sobre ela. Tem uma coisa meio voyeurística, né. Mas isso pra mim é complicado porque eu me sinto moralmente envolvida nessa questão, né? Eu não sei dar uma resposta moral para esse conflito de valores, ambos são igualmente importantes. E ao mesmo tempo, ao comprar, ao ler, ao reler, ao falar em vídeo sobre esses livros aqui, como eu tenho feito, né? Eu tô tomando uma atitude que pra mim é moralmente problemática, não tem uma resposta pra ela, tá? E então eu não sei como resolver isso. O que isso diz sobre a minha personalidade, né? Eu não sei. Moralmente problemático. E a única coisa que eu posso dizer é deixar claro pra vocês aqui, né? Olha, tem esse problema aí, eu tô ciente desse problema e eu não tenho uma resposta e comprei o livro, li, reli e ainda tô fazendo vídeo sobre ele. Só que eu fiquei imaginando no cenário hipotético se tivesse uma resposta. Se tivesse claro que fosse moralmente errado publicar esses livros e por tabela comprar e ler e tal. O que eu faria? Porque é possível um cenário hipotético em que fosse juridicamente autorizado publicar essas cartas, como
Mas se a gente tivesse, por algum motivo aí que eu não sei como, mas chegado à conclusão que, apesar de juridicamente autorizado, é moralmente errado, o que eu faria? E eu faria, o que eu faria? Eu acho que eu compraria e leria os livros, tá? Mesmo que fosse moralmente errado. Essa é a resposta que eu dou agora. Pra vocês verem o tamanho da complexidade pra mim da questão. Então, E tem uma viagem total aqui, né? Mas é porque lendo esses livros, e depois que eu li os da Catherine, especialmente, que eu falei com vocês, olha, a Catherine expressamente falou pro marido pra não publicar, ele publicou, blá blá blá. Eu fiquei com essa pulga atrás na orelha, sabe? Mas, por enquanto, pra mim isso, não tem respostas, os dois valores estão em conflito, são igualmente importantes, e pra mim é importante, de forma voyeurística ainda, ler essas obras. E eu acho que eu tô gostando de reler essas cartas. Eu fiz algumas marcações de 2014, eu acho interessante rever as minhas marcações aqui. E não é que ilumina o livro da Anna Mitchell, não, tá? Eu acho que você pode ler esse livro sem ter lido nenhum poema de Alejandra, nada. Mas eu tô gostando de ter feito essa dobradinha. É isso. Eu vou... Não sei se... Vou virar a câmera pra mostrar a correspondência? Não sei. Mas é isso. Tchau. Aqui o volume de cartas. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo separado pra isso, não. Não sei se faz sentido. Porque eu também já escrevi no blog, enfim. E aqui estão a parte que talvez interesse, né? Que são alguns exemplos do que ela mandava, né? A letra dela, desenhos, todo tipo de coisa. Achei muito legal. E é isso, eu gosto dessa capa. E é isso. Apenas partilha uma coletânea de 13 artigos da escritora brasileira Cecília Prada, que é uma jornalista e tradutora brasileira. Artigos que haviam sido publicados em periódicos diversos no período de 1995 a 2010. Essa coletânea foi publicada pela primeira vez em 2007 pela editora Atalanta, que é a editora criada pela Cecília, e foi republicada em 2010, que é essa edição que eu tenho, revisada e ampliada, pela editora da Unicinos, não sei como fala essa editora, e teve o acréscimo do artigo final, né, que é a guisa de pós-fácil, escrito em 2010. São todos artigos que versam sobre a figura da mulher na literatura brasileira, seja como autora, seja como personagem, e principalmente sobre a ausência da mulher, ou a supressão histórica da mulher, da figura da mulher, nessa literatura brasileira. O primeiro artigo é um artigo de memórias, a chave da memória, em que a autora, Cecília, vem falar um pouco do período aí dos chamados anos dourados, que foi o período da juventude dela e da vida profissional dela. Ela se formou em línguas neolatinas e jornalismo em 51 e ingressou no jornalismo na década de 50. E ela vem comentar fatos interessantes de como era exercer a profissão nesse tempo, né? Muitas redações recusavam o acesso a mulheres. Quando aceitavam, a mulher estava ali simplesmente limitada a escrever para a seção feminina do jornal ou para a coluna social. E quando era aceita na redação, ainda era vista com muita condescendência por seus pares, as jornalistas homens. Ela também comenta o ingresso na carreira diplomática, porque Cecília foi a primeira mulher paulista a ingressar no Instituto Rio Branco para iniciar a carreira de diplomata. Isso ela fez em 1955 e teve, pouco depois, de se demitir, porque ela se casou com um colega diplomata e, segundo um regulamento aí do Instituto Rio Branco na época, se houvesse casamento entre diplomatas, a mulher era obrigada a se demitir. Ela se demitiu e aí, 15 anos depois, se viu separada, com 2 filhos, tendo que criar essa família sozinha e ainda ajudar a mãe. E isso ela o fez com sua carreira de jornalista e de tradutora. Ela também comenta vários fatos interessantes da época, né? Como que era alguns livros que hoje nem geram nenhum tipo de
de furor na época geravam, como presença de Anitta, né, que gerou todo aquele furor, como que as pessoas na época consideradas desquitadas ou separadas, né, quando ainda nem havia possibilidade jurídica do divórcio, elas sofriam muita pressão social e sofriam muito preconceito. E como que essa pressão social ela era exercida também por meio da igreja, né? Ela fala que vários momentos em que os bispos ameaçaram excomungar pessoas, muitas vezes por causa dessa questão desquite, né? Da separação, enfim. No segundo artigo, A Pena e o Espartilho, que é o artigo que dá nome à coletânea, ela vem abordar justamente por ocasião aí da publicação da Antologia de Escritoras Brasileiras do século XIX, né, que se deu em 3 volumes pela editora Mulheres, e o primeiro volume saiu em 1999, teve uma reedição nos anos 2000, então por ocasião dessa antologia, ela publica esse artigo, A Pena e o Espartilho, Escritoras do século XIX, comentando essa questão, em geral, da supressão histórica de escritoras brasileiras daquele período, e menciona algumas figuras, né, como por exemplo Júlia Lopes de Almeida. Ela vem comentar a Carmen Dolores, a filha da Carmen Dolores, que é a Madame Chrysanthème, né, e vem comentar sobre o enquadramento dessas escritoras e as dificuldades de serem reconhecidas como tal, né. Então, um dos comentários que a Cecília faz, por exemplo, aqui eu vou ler: aos representantes das diversas minorias e, portanto, à mulher, a sociedade culta impõe sempre uma obrigação de excepcionalidade. O passaporte para o reconhecimento, nem que seja o simples arrolamento histórico, é, para esses, obrigatoriamente o talento extraordinário, a genialidade, o heroísmo, ou uma férrea força de caráter, uma persistência quase milagrosa, mantida apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. À mulher, ou ao minoritário em geral, cabe o ônus de uma prova nunca exigida da mera normalidade do ser privilegiado, situacionista, enfim, ao sujeito plenamente autorizado da sociedade. Em seguida, ela vem comentar uma observação do crítico Viveiros de Castro, em que ele vem dizer assim: aquelas que, rompendo com um meio tão hostil, atrevem-se a cultivar as letras, fazendo-se escritoras, devem logo resignar-se aos sarcasmos mais pungentes e às chufas mais grosseiras. Contestam-lhes o talento e babam as mais vis calúnias sobre sua honra de mulher. Raramente recebem uma palavra de animação, e se alguém as saúda, é logo suspeito de ser seu amante. Aqui ele está fazendo um comentário, né, sobre a condição da mulher que tenta se firmar na carreira aí no século XIX, mesmo início do século XX. A Cecília vem também fazer um comentário sobre as dificuldades de enquadramento da mulher na carreira de escritora especificamente. Aí ela vem dizer assim: o interdito sobre a literatura feminina processou-se sempre sob 2 formas. A genérica, abre aspas, mulheres não devem escrever, fecha aspas, ou estudar, ou ter uma profissão, etc. E a particularizada, abre aspas, mulheres não devem escrever sobre determinados assuntos, ou de tal ou tal forma, fecha aspas. E mais adiante ela vem dizer: e assim, mesmo aquelas que conseguiram romper com o primeiro interdito, proibição de escrever, e lutaram arduamente por uma posição no mundo literário, não conseguiram, na maioria dos casos, eliminar os interditos do seu próprio inconsciente e ultrapassar os limites de uma certa literatura bem comportada. E mais à frente ela vem dizer: escreveram aceitando, mesmo na sua rebeldia, as restrições machistas, ou procurando ser, abre aspas, tão boas quanto os homens. Um artigo bem longo que ela faz por ocasião aí da publicação dessa antologia, e em seguida os demais artigos, em geral, são artigos em que ela vai mencionar a biografia de diversas figuras femininas na arte e na literatura brasileiras. Acho que a menina tá me chamando ali. Peraí.
Continuando a falar sobre a Pena e o Espartilho de Cecília Prada. No vídeo passado eu falei dos 2 primeiros artigos, especialmente o segundo, Escritores do século XIX. E aí ela continua. Ela tem um artigo sobre mulheres de 22 ou antes sua falta, em que ela vai destacar 2 figuras do modernismo brasileiro, a pintora Anita Malfatti e a pianista Guiomar Novaes. Ela se centra bastante na Anita e vem descrever a exposição da Anita de 1917, que teria efeitos aí sobre o que ficou conhecido como movimento de 22 no Brasil, e a recepção dessa exposição. E ela vem citar o Mário de Andrade, um comentário que ele fez. Vou mencionar aqui, abre aspas, o primeiro espírito de luta, a primeira consciência coletiva, a arregimentação, foi despertada com o que se passava na cidade com a exposição de Anita Malfatti. Foram seus quadros que nos deram uma primeira consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras, pelo menos a mim. E mais à frente, ela também cita mais uma vez o Mário, que escreveu: aqueles quadros foram a revelação de uma arte nova, o enigma do novo, uma grande lição de liberdade criadora. Original e corajosa foi ela, a Anita Malfatti, quem deu, antes de qualquer outro, o grito de alarma aqui, avisando da existência de uma arte contemporânea com que nem sonhávamos. E nesse artigo, até consideravelmente longo, a Cecília vai fazer um panorama da vida e da obra da Anita Malfatti e da Guiomar Novaes, centrando-se aí na figura da Anita. Ela tem um artigo sobre a Cecília Meirelles, o mundo visto através do prisma de um lustre. Geralmente esses artigos que se centram em uma figura, eles têm um forte teor biográfico e um comentário geral sobre a obra. E esse comentário, ele tem um teor bem idiosincrático da Cecília, né? A leitura dela, que tem um olhar bastante pessoal aí sobre essa obra e a importância dessa obra na literatura brasileira, considerando aí, voltando a lembrar que esse é um livro que vem trabalhar a figura da mulher na literatura brasileira ou a supressão histórica dessa figura. Então tem esse artigo, O Mundo Visto Através do Prisma de um Lustre, Cecília Meirelles. Ela tem um artigo sobre a Dalgisa Neri e Gilca Machado, Mulheres Valentes. Veja bem que esse livro aqui foi publicado em 2010. Esse artigo é anterior a 2010. E só a partir de 2010 é que a obra dessas 2 autoras começou a ser reeditada, né? Então é interessante esse aspecto. Eu marquei aqui um ponto em que a Cecília vem trazer o necrológio que o Carlos Drummond de Andrade escreveu por ocasião da morte da Dalgisa Neri. E o Drummond diz assim, abre aspas, se tivesse de escolher uma palavra para definir a Dalgisa Neri, eu hesitaria entre a Dalgisa a Bela e a Dalgisa a Valente. O certo seria reunir as 2 classificações, mesmo porque sua valentia era ainda uma espécie de beleza. Fecha aspas. O que eu acho gostoso nesses artigos da Cecília, além de ser assim, a visão pessoal idiosincrática, a leitura dela, dessas obras, eles são artigos introdutórios sobre os temas e as autoras envolvidas, mas eles têm uma pesquisa bem interessante. Ela pesquisa livros de memórias, entrevistas que as autoras retratadas e as pessoas que conviveram com elas concederam. Então eu gosto quando ela cita as palavras, nas palavras mesmo dos partícipes daquele tempo, né? E das próprias escritoras, aspectos biográficos ou aspectos de análise da obra delas. Então isso que eu acho interessante desses artigos. Ela também tem um artigo sobre a Clarice, né, estranha e apaixonada, Clarice Lispector, sobre a Adélia Prado, Cochichos e Paixões. Tem um sobre a Vilma Guimarães Rosa, a filha do João Guimarães Rosa, né, o artigo se chama Rio Sem Margens, esse artigo foi por ocasião da publicação do livro de memórias, escrito pela Vilma, Memórias do Pai, né. Eu até marquei um outro trecho aqui que eu achei bonito. Aqui, a citação de uma carta do Guimarães Rosa para o escritor Joaquim de Montezuma Carvalho, de Moçambique. Vou ressaltar um trecho. Quanto mais leio e vivo e medito, mais perplexo a vida, a leitura e a meditação me põem. Tudo é mistério. A vida é só mistério. Tudo é
E não é. Ou às vezes não é. Todos os meus livros só dizem isso. Rezo, escrevo, amo, cumpro, suporto, vivo, mas só me interessando pela eternidade. Gente, eu até arrepio quando eu leio as palavras de Guimarães Rosa. Quando faço arte, é para que se transforme algo em mim, para que o espírito cresça e desejando ser um sonâmbulo de Deus. Essa é uma carta, né, do Guimarães, e aqui são trechos da Vilma falando sobre o pai. Vou citar aqui um trecho. O infindável fio da vida entreprende os homens na travessia das épocas. Ninguém inventa nada. Tudo pré-existe e nos sucede. O escritor percebe e reconta, olhando o fio, desenovelando-o, tecendo tramas, rebordando tapeçarias finas. É o seu encargo. E aqui um outro trecho. Papai dizia-me que as palavras somente podem ser entendidas em todo o seu significado quando lhes chegamos à intimidade integral, conhecendo todas as suas formas, a sua parentela, os seus disfarces e transformações, todas as suas aparências. Elas modificam-se na forma e no sentido, pelo contato vivo com os que as pronunciam ou escrevem. Depois ela tem um artigo sobre a Hilda Hilst, Roteiro do Silêncio, um pagu desconhecido sobre a pagu, por ocasião da publicação daquele livro Paixão Pagu. Ela tem um livro sobre as personagens femininas na obra memorialística do Pedro Nava e como essas personagens abarcam ou quebram com expectativas femininas do papel da mulher na sociedade brasileira. Eu acho esse artigo interessante. Um artigo sobre a Raquel de Queiroz, Dona Raquel faz 100 anos. E o último, à guisa de pós-fácil, é o peso do voto frágil, que ela vai analisar aí o sufrágio feminino, né? O percurso histórico para a conquista do sufrágio feminino. Ela faz um breve resumo desse percurso em alguns países da Europa e no Brasil. Abre aspas. A causa da mulher está presa a um círculo vicioso. Sem igualdade política, nenhuma reivindicação de igualdade de direitos pode ser válida. Mas sem igualdade de direitos, ela, a mulher, não consegue atuar no campo político. E ela vem comentar que não apenas o caminho para a aquisição do sufrágio feminino, juridicamente, como também a capacidade política ativa da mulher, né? O fato da mulher participar ativamente na política, sendo eleita e podendo ser eleita, participar dos partidos políticos, enfim. E aí ela faz um comentário bem ao final aqui sobre não basta que mulheres participem da política, é necessário uma mudança na forma como as mulheres o fazem. Então ela parece dizer que não basta que haja uma ascensão de mulheres ao poder, se essas mulheres se apropriarem dos mesmos métodos de violência usados pelos homens. Então tem que haver uma mudança também de métodos para aquisição e exercício desse poder. Seriam os métodos aí das mulheres, femininos, digamos assim. Enfim, eu acho um livro interessante, como eu disse, são artigos introdutórios, gostosos de ler, assim. Eu gosto desses trechos em que ela cita as próprias palavras das diversas pessoas envolvidas. Eu tenho duas críticas a esse livro. A primeira é que nessas citações não há a fonte tirada, então a gente tem que fazer a pesquisa nós mesmos, a fonte das obras ou das revistas, ou enfim, em que essas citações foram feitas. Eu acho que poderia ter uma nota de rodapé, mas isso é uma questão editorial, né? Muitas editoras, porque não querem entediar o leitor, se negam aí, não gostam de colocar nota de rodapé, nota de final de página, enfim. Mas pra mim, eu sinto falta das fontes, né? E o segundo, eu acho que deveria também ter informação sobre a data original em que esse artigo foi publicado e o periódico em que ele foi originalmente publicado. Acho que falta essa informação também, a data original de publicação. Mas, tirando isso, eu acho que é um bom livro introdutório, gostoso de ler, sobre a mulher na literatura brasileira. É isso. Tchau. Ih, Boca.
Tô separando livros que talvez eu vá me desfazer, não tenho certeza. É o segundo volume da trilogia da Hilary, né? Oh, bebezinha tá aqui. Não sei se vou me desfazer, mas acho que não vou reler, né? Esse do Murakami vou me desfazer. Eu tenho até uma coleção de livros dele, a qual eu me apego porque... por causa das capas. E porque fizeram parte, né, da minha juventude, digamos assim. Mas quero começar a me desfazer dos livros, vou me desfazer desse. Esse não se encaixa na coleção, depois eu mostro. E alguns livros do Arno aqui em tradução. Até gosto muito desse aqui, do Fantasma. Tem em português, uma edição, acho que do início dos anos 2000, não tenho certeza, português brasileiro. Eu gosto muito desse, do senso de humor dele aqui, mas vou me desfazer porque não vou reler nessa edição aqui em tradução. Esse aqui, na verdade o título original é o Asilado, acho que é Asilado em português. Aqui eles traduziram como O Pássaro Está Doente, a primeira frase do romance, né? Esse aqui ele lançou, na verdade, como pseudônimo. E aí depois descobriram que era ele, aí passou a lançar no nome próprio. Tem o humor típico do Arno, mas eu achei... esse aqui eu com certeza não vou reler. Esse é o primeiro romance dele, Segunda-feira Azul, que ele já estourou no primeiro romance. Eu acho que é uma leitura bem anos 90, assim. Talvez tenha feito mais sentido para os jovens daquele tempo. E não vou reler. Também tem esse senso de humor dele, mas um certo amargor, uma amargura. Não vou reler. E aqui, essa é a obra completa do Kafka. Nessa edição aqui, é uma edição bastante simplesinha. Se eu for reler esses livros, eu acho que eu vou comprar separadamente, com talvez textos extras, notas, comentários, enfim. Aqui são só os textos mesmo, bom para ter um primeiro contato, né? Eu tô os livros de uma vez, já a edição fica mais em conta também para comprar tudo, mas aqui não tem os diários também. Os diários eu vou manter. Mas, enfim, para reler, ou sei lá, para quem quer se aprofundar na obra, né? Talvez uma edição com notas e tal, com introdução, talvez seja mais interessante. Pois é, então esse com certeza eu vou me desfazer, os do Arnon também, e o do Murakami. E esse aqui eu ainda não me decidi, gente. Eu gosto dessa capa, eu gosto do livro, obviamente, né? Mas não vou reler, fica ocupando espaço na estante. Vocês sabem que eu tenho essa coisa de não querer ficar com a estante bagunçada, e já tá bastante bagunçada. Isso me dá muita angústia. Não quero ficar sofrendo também por causa disso, né? E esse é um livro que, se eu quiser reler, eu posso pegar na biblioteca. O acesso dele é muito fácil. Também em formato de livro eletrônico, posso pegar na biblioteca, posso comprar, enfim. Então, não tem muito motivo pra eu guardar, além do valor sentimental e do fato de que eu gosto dessa edição, né? Dessa capa. Uma edição gostosa também, assim, molinha. É isso, vou pensar. São os livros do Murakami que eu tenho, que eu com certeza não vou reler, nem sei se vou gostar do jeito que eu gostava quando eu era jovem, adolescente, sei lá. Mas que eu me apego pelas capas, olha esse aqui, pelo estilo, né? Porque formam essa coleção assim. Então, essas eu ainda vou manter e vou me desfazer da outra. E é isso. Mais livrinhos novos que a Anoki ganhou. Essa coleção aqui também de livrinhos de vocabulário para crianças acima de 12 meses. Tem a imagem e a palavra, coisas do dia a dia da criança. E aí são vários temas: roupas, coisas de casa, brinquedos, automóveis, animais e comidinhas. E dessa mesma coleção, ela já tinha esse aqui que eu mostrei há muito tempo, que, olha, ela já detonou totalmente, ela adora ficar passando esse aqui. Olha, já detonou o livro. Fica passando esse aqui que a gente fala as palavras pra ela. Ela já tá apontando, né, pras coisas, e a gente fala as palavras. E então, a gente comprou mais desses pequenininhos assim. E é isso. Esse é um catálogo de uma exposição que ocorreu em 2020. As Mulheres é Permitido, 100 anos de artistas mulheres na Academia de Belas Artes de Munique, porque em 1920 foram oficialmente admitidas mulheres estudantes dessa academia. Antes era proibido, ou não eram aceitas. Houve um breve hiato, na verdade, entre 1813 e 1852, em que
foi permitido o ingresso de estudantes mulheres, e houve algumas, porém depois nunca mais. E aí, com a entrada em vigor da Constituição da República de Weimar, foram finalmente aí admitidas as mulheres no semestre de outono, né, no segundo semestre de 1920, 100 anos atrás. Acho que a menina quer atenção. Eu vou virar a câmera para mostrar o catálogo. Ele é composto de 6 ensaios sobre o tema e 12 biografias de 12 artistas que estudaram nessa academia a partir de 1920 em diferentes anos. Esse catálogo é bastante informativo, com notas de rodapé, fontes, bibliografia, bem interessante, e reproduções das obras dessas artistas e desse contexto. Obras essas que apareceram nessa exposição. Vou virar a câmera aqui então. Gosto dessa pintura da capa. Essa foto é interessante também, né? Então, para falar do conteúdo, aqui são os ensaios, e aqui as curtas biografias, e aqui são as fontes, a bibliografia utilizada, fontes de imagem, enfim. Aqui, textos introdutórios. Nós não queremos nenhuma mulher. Então, aqui é o que expressamente os diretores da academia antes de 1920 diziam, e mesmo com resistência à aplicação da determinação de que fossem aceitas mulheres, e aí dando todo tipo de desculpa, assim, os mais deprimentes possíveis, do tipo, mulheres são só diletantes, isso vai nivelar para baixo o nível dos nossos estudantes, vai trazer imoralidades, que os estudantes masculinos, homens, né, eles não vão prestar atenção na aula, vão ficar prestando atenção nas garotas. Como é que a gente vai fazer para organizar desenho de modelos nus, né, mulheres, como é que a gente vai organizar isso? Porque havia, assim, a dificuldade de se aceitar que mulheres pudessem participar dessas aulas de desenho de modelos nus, enfim. Então havia todo esse tipo de desculpas, mas aí a academia foi obrigada a aceitar, implementando aí a igualdade entre os gêneros estabelecida pela Constituição de Weimar. Esse primeiro ensaio sobre o movimento pelos direitos da mulher em Munique, na virada do século, bastante detalhado. Aqui são as notas. Aqui é uma busca pelas pistas das artistas mulheres antes de 1920 na região. Algumas delas, alguns dos desenhos e obras desses artistas. Eu gosto dessa pintura aqui. Isabella Wilson. Esse aqui também acho interessante. Lili Köbner-Linke. Autorretrato. Essa é Isabella Wilson. A formação artística de mulheres antes de 1920 em Munique e na região, porque como era proibido o ingresso aí na Academia de Belas Artes, que era a academia oficial, mais bem vista, enfim, e também com as taxas mais baratas, havia a formação de escolas privadas só para mulheres, e também professores que davam aulas privadas, aceitavam dar aulas privadas para as mulheres, mas isso era sempre muito caro, né? E essas primeiras estudantes aí da academia, né, e também dessas outras escolas, elas eram sempre assim, da aristocracia ou da alta burguesia, principalmente da alta burguesia. Esse catálogo é interessante, e o que eu achei bacana é que o museu disponibilizou esse catálogo em PDF. Então, vou deixar o link para vocês, se vocês tiverem interesse em ler esses ensaios. Mulheres na Academia de Belas Artes, em Munique. Então, é aqui depois, a partir da admissão em 1920, no outono de 1920, né? E como que houve muita resistência que fossem admitidas, e elas mesmas lá no estudo, as dificuldades que elas enfrentavam
na universidade e fora da universidade, porque esse foi um período também economicamente difícil para muitas estudantes, né? E lembrando que muitas famílias não viam com bons olhos que as mulheres estudassem arte, né? E que quisessem se profissionalizar, ainda pior, né? Que elas estudassem arte, assim, por diletantismo, hobby, até casar, enfim, mas que se profissionalizassem, as famílias vinham com maus olhos, e muitas vezes a estudante tinha que realmente cortar laços com a família e se virar sozinha, que tornava ainda mais difícil, né, que elas tinham que se bancar. Aqui o networking, né, as redes de contato em Munique das artistas que se formaram na academia em Munique e que ingressaram aí depois nos anos 20, né. Tem que passar rápido aqui. Possibilidade ou impossibilidade de uma carreira como artista mulher. Isso aqui também é um ensaio interessante. As dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se estabelecerem em uma carreira como artistas, né? Os preconceitos que elas sofriam, como era difícil conciliar com o casamento, para não dizer quase impossível. E como era difícil também vender a própria arte com o mesmo valor com o qual os homens vendiam sua arte, não só valor monetário, mas valor considerado em valor estético, né, artístico, enfim, como era difícil ser aceito em galerias e esse tipo de questão. Também interessante, eu gosto dessa pintura aqui. Interessante. E o tipo de arte que era aceito que as mulheres fizessem, né? Geralmente era pintura de natureza morta, paisagem, enfim, retrato. Nunca grandes pinturas, grandes esculturas, isso era considerado trabalho artístico masculino. Essa aqui é Gretel Haas Gerber, a artista. E aqui as biografias curtas das mulheres que estudaram na academia a partir de 1920, algumas de suas obras. Muitas delas não completaram os estudos por uma série de dificuldades e ingressaram no mercado de trabalho como ilustradoras, enfim, atividades que eram aceitas para mulheres porque consideradas de menor valor artístico. Isso tudo pode ser questionado, né? Algumas poucas escultoras, a maior parte dos artistas aqui são pintoras. Ixi. A menina tá brava. Atenção. Eu também gosto dessa pintura aqui. Acho que tem algo de muito estranho nessa pintura. Eu vou pegar ela ali, daqui a pouco eu continuo. Acho que ela tá interessada em pegar o livro aqui. Tá. E aqui são as fontes, a bibliografia utilizada. Vou ter que parar por aqui, gente. Mas enfim. Achei interessante esse livro.